O velho já foi, o enterro já acabou e o choro da vizinhança já passou. Agora vamos ao que interessa. Quem fica com a casa da praia e onde está a chave daquela caixa pesada que ele guardava embaixo da cama como se fosse ouro? A gente sabe que ele não gastava um centavo nem para comprar remédio, então aquele dinheiro da aposentadoria de coronel tem que estar em algum lugar. A frase fria e calculista foi dita por Cláudio, o filho mais velho de seu Antônio. Assim que a porta da frente da casa humilde foi fechada, abafando o som da chuva fina que caía lá fora. Cláudio, um empresário do ramo imobiliário que ostentava um relógio de ouro no pulso e dirigia uma caminhonete importada estacionada de qualquer jeito na calçada quebrada, não parecia estar de luto. Ele parecia estar numa reunião de negócios, onde o ativo principal era o espólio do próprio pai. Ao lado dele estavam os irmãos. Sandro, um advogado criminalista famoso na capital, que olhava para as paredes descascadas com indisfarçável nojo, e Renata, a caçula, uma influenciadora digital que estava mais preocupada em retocar a maquiagem borrada pela garoa do que em sentir a ausência do homem que a criou. A casa de seu Antônio era o retrato da decadência. Móveis antigos, cheiro de madeira velha e umidade, cortinas puídas. Para os filhos, aquilo era a prova de que o pai era um unha de fome, um homem mesquinho que recebia uma aposentadoria alta do exército, mas vivia na miséria por pura teimosia, negando ajuda aos filhos quando eles pediam investimentos. Eles sempre acreditaram que o pai guardava uma fortuna em espécie. A lenda da caixa de chumbo era antiga na família. Antônio nunca deixava ninguém chegar perto da cama dele. Dizia que ali embaixo estava o futuro da família. Eu não vou esperar inventário, Cláudio, disse Sandro, afrouxando a gravata preta. Eu tenho dívidas de jogo. Digo, investimentos de risco que venceram ontem. Eu preciso de liquidez agora. Se o velho guardou dólares ou ouro naquela caixa, a gente divide em 3 partes iguais agora mesmo e cada um segue sua vida. Renata guardou o espelho na bolsa de grife. Eu concordo. E a casa da praia é minha. Vocês sabem que eu preciso de um cenário novo para os meus vídeos de verão. O papai prometeu que ia reformar aquela casa há 10 anos e nunca fez nada. Deixou cair aos pedaços, como tudo na vida dele. Egoísta até o fim. Eles caminharam pelo corredor estreito em direção ao quarto principal. O assoalho de madeira rangia sob os sapatos caros. O quarto de Antônio era espartano. Uma cama de solteiro de ferro, um guarda-roupa sem porta e uma mesa de cabeceira com uma bíblia e um copo d'água. Cláudio foi o primeiro a se ajoelhar no chão frio. Ele levantou a colcha de retalhos e sorriu com ganância. Está aqui. Pesada como eu lembrava. Ele arrastou para fora uma caixa de metal cinza, parecida com um cofre de munição antigo, trancada com um cadeado grosso e enferrujado. A caixa pesava uns 20 quilos. Me ajuda aqui, Sandro, pediu Cláudio. Tem muita coisa aqui dentro. Deve ser barra de ouro. O peso não nega. Os 2 irmãos colocaram a caixa sobre a cama, que gemeu com o peso. O coração deles batia acelerado. A cobiça brilhava nos olhos. Eles não viam a memória do pai ali. Viam a solução para seus problemas financeiros secretos. Porque, apesar da aparência de sucesso, os 3 filhos de Antônio estavam falidos, vivendo de aparência e crédito rotativo. Cadê a chave? Perguntou Renata, ansiosa. O velho devia esconder naquele buraco na parede, atrás do quadro da mamãe, sugeriu Sandro. Cláudio arrancou o quadro da parede, jogando a foto da mãe falecida sobre uma cadeira velha, sem a menor cerimônia. Lá estava, um molho de chaves pequeno. Achei. Ele tentou a primeira chave. Não entrou. Tentou a segunda. Nada. A terceira girou com um estalo seco de metal velho se rendendo. É agora, sussurrou Cláudio. Adeus, dívidas. Obrigado por economizar cada centavo, papai pão duro. Ele abriu a tampa.
O cheiro de papel mofado subiu no ar. Os três irmãos se debruçaram sobre a caixa. O sorriso de Cláudio congelou. A expressão de Sandro mudou para a confusão. Renata soltou um gritinho de frustração. Não havia ouro, não havia dólares, não havia joias. A caixa estava cheia, até a borda de papéis. Pastas, envelopes pardos, cadernos de anotações e recibos. Tudo organizado cronologicamente, amarrado com barbantes. No fundo da caixa havia alguns objetos estranhos, uma placa de carro amassada, uma arma antiga desmontada e inutilizada e um carimbo de cartório quebrado. "O que é isso?" gritou Cláudio, jogando uma pilha de papéis no chão. "Lixo! O velho guardou lixo a vida inteira. Cadê o dinheiro da venda da Fazenda Santa Rita em 98? Cadê o dinheiro das ações da Petrobras?" Sandro pegou um dos envelopes pardos. Estava escrito Cláudio, 1998, na frente, com a caligrafia firme do pai. "Espera", disse Sandro, a voz do advogado assumindo um tom grave. "Isso aqui não é lixo. Isso aqui são documentos judiciais. Antes de descobrirmos o que exatamente está escrito nesses papéis, que vai destruir a arrogância desses três filhos, eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Você já julgou seus pais por não te darem o que você queria, sem saber o que eles sacrificaram para te dar o que você precisava? A ingratidão é um veneno que cega e hoje vamos ver o antídoto amargo dela. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e se você acha que herança é direito ou privilégio. Já se inscreve no canal, porque essa história é um espelho para muita família por aí. Voltando ao quarto mofado, a chuva lá fora apertou, batendo nas telhas, como se o céu estivesse chorando junto com a verdade que estava para ser revelada. Cláudio arrancou o envelope da mão de Sandro. 1998, leu Cláudio. Isso foi o ano que eu abri minha primeira construtora. O ano que eu estourei no norte. Ele abriu o envelope. Dentro havia um contrato de venda de imóvel e um comprovante de depósito bancário de valor astronômico, mas em moeda antiga. E junto, uma carta de confissão de dívida assinada por um agiota conhecido da época, um homem perigoso chamado Dente de Ouro. Cláudio leu o papel e suas pernas tremeram. Ele sentou na beirada da cama, pálido. "Não pode ser." "O que foi, Cláudio?" perguntou Renata. "Vocês lembram da Fazenda Santa Rita? Aquela que o papai disse que perdeu no jogo, que a gente ficou com vergonha dele a vida inteira, chamando ele de viciado e irresponsável?" "Lembro", disse Sandro. "Foi por causa disso que a gente teve que mudar para a cidade e viver de aluguel. O velho acabou com nosso patrimônio." "Não." Cláudio estava com os olhos cheios de lágrimas, olhando para o recibo do agiota. Eu tinha feito um empréstimo com esse agiota para começar a obra do edifício solar. A obra embargou. Eu não tinha como pagar. O agiota disse que ia me matar e matar minha família. Eu não contei para ninguém, eu fugi para o norte. E de repente o agiota parou de me procurar. Eu achei que ele tinha esquecido ou sido preso. Cláudio levantou o papel, mostrando a assinatura do pai. O papai não perdeu a fazenda no jogo. Ele vendeu a fazenda para o agiota. Ele entregou a terra, o gado, tudo, para pagar a minha dívida. E ele inventou a história do vício em jogo para eu não ficar com fama de caloteiro na praça, para eu poder continuar minha carreira de empresário. Ele destruiu a reputação dele para salvar a minha vida e o meu nome. O silêncio no quarto foi sepulcral. Sandro, o advogado, começou a revirar a caixa freneticamente. Ele encontrou uma pasta azul com o nome Sandro, 2005. As mãos de Sandro suavam frio. 2005, o ano da sua formatura, o ano do acidente. Ele abriu a pasta. Caiu de dentro um boletim de ocorrência e uma foto de um carro destroçado. Meu Deus!" sussurrou Sandro. Renata se aproximou. "O que é isso, Sandro? Vocês lembram quando eu bati o carro do papai voltando da festa da formatura? Eu estava bêbado.
Atravessei a preferencial e peguei um motoqueiro. Eu fugi sem prestar socorro porque estava com medo de perder a carteira da OAB antes mesmo de começar. Lembro, disse Cláudio. E o papai disse que o carro tinha sido roubado na porta de casa. Mentira, disse Sandro, lendo o depoimento anexado. O papai foi na delegacia no dia seguinte. Ele se apresentou. Disse que era ele dirigindo. Disse que ele teve um mal súbito e bateu. Ele assumiu a culpa, os pontos na carteira, o processo criminal e mais. Sandro pegou um recibo bancário. Aqui está o comprovante. Indenização extrajudicial para a família do motoqueiro. Valor, R$200 mil. Sandro olhou para o quarto pobre. Foi o dinheiro da casa da praia. A casa que a gente achava que ele não reformava por pão-durismo. Ele vendeu a parte boa do terreno e ficou só com o barraco dos fundos. Ele gastou tudo para a família do rapaz não me processar e eu não ser preso por omissão de socorro. Ele limpou minha ficha criminal sujando a dele. Renata, a caçula, estava imóvel. Ela olhava para um envelope rosa pequeno no fundo da caixa. Estava escrito Renata 2012. Ela pegou o envelope com a ponta dos dedos tremendo. 2012. Eu estava tentando ser modelo em São Paulo. Ela abriu. Dentro não tinha recibos de dívida milionária. Tinha laudos médicos e uma carta de uma clínica de reabilitação de luxo. Renata começou a chorar convulsivamente antes mesmo de ler tudo. Eu me envolvi com gente ruim. Comecei a usar coisas. Fiquei devendo para o traficante do morro. Eles iam me fazer. Iam me obrigar a trabalhar para eles para pagar a dívida. Eu liguei para o papai desesperada. Eu disse que precisava de R$50 mil ou eu morria. Ela mostrou o papel para os irmãos. Ele não tinha mais nada para vender. Aqui diz: empréstimo consignado em folha de pagamento, Exército Brasileiro. Ele comprometeu 70% da aposentadoria dele por 10 anos. 10 anos, gente. Ele passou os últimos 10 anos vivendo com 30% do salário para pagar a minha clínica e a minha dívida de droga. Renata caiu de joelhos no chão, abraçando o envelope. E a gente chamava ele de miserável. A gente reclamava que ele não dava presentes de Natal, que ele só usava roupa velha. Ele não tinha dinheiro porque ele mandava tudo para o banco para pagar os meus erros. A caixa de chumbo não guardava ouro. Guardava a honra dos filhos. Seu Antônio, o homem silencioso, o militar rígido que parecia não ter sentimentos, tinha passado os últimos 30 anos agindo como um escudo invisível. Ele absorveu cada impacto, cada tiro, cada golpe que a vida daria em seus filhos. Ele preferiu ser odiado como o velho pão duro e o viciado em jogo, do que ver o filho empresário falido, o filho advogado preso ou a filha modelo viciada e escravizada. No fundo da caixa, debaixo de toda aquela papelada de sacrifício, havia uma carta. Um envelope branco, simples, escrito apenas para os meus 3 tesouros. Cláudio, com as mãos trêmulas e o rosto banhado de lágrimas, abriu a carta. A voz dele falhava enquanto lia em voz alta para os irmãos. Meus filhos, se vocês estão lendo isso, é porque eu já parti. E se abriram essa caixa, é porque ainda estavam procurando o tesouro que achavam que eu escondia. Eu sinto muito por não deixar herança em dinheiro. A casa da praia está caindo aos pedaços, eu sei. A casa da cidade vale pouco. Mas o que está dentro desta caixa é a única riqueza que eu pude dar a vocês. A liberdade. Cláudio, eu deixo a sua reputação limpa. Ninguém sabe daquele erro de 98. Você é um grande homem de negócios. Construa seu império com honestidade agora. Sandro, eu deixo a sua ficha limpa. Use a lei para defender os justos, porque seu pai já pagou o preço da sua injustiça. Renata, eu deixo a sua saúde e a sua vida. Você é linda, minha filha. Brilhe para o mundo, mas nunca esqueça que a luz verdadeira vem de dentro. Eu não fui mesquinho. Eu fui pai. E pai não é aquele que dá o que sobra. É aquele que dá o que falta, mesmo que para isso ele tenha que ficar sem nada.
Eu vivi com pouco para que vocês pudessem viver com muito. Não se sintam culpados. O amor não cobra juros. Só peço uma coisa: sejam felizes. E se um dia tiverem filhos, façam por eles o que fiz por vocês. Mas tentem ensiná-los melhor do que eu ensinei, para que eles não precisem de uma caixa de chumbo no final da vida. Com amor, papai. O choro no quarto não era mais de ganância, era de dor. Uma dor profunda, dilacerante. A dor de quem percebe que o amor estava ali o tempo todo, vestido de roupa velha e comendo comida simples, e eles não viram. Eles olharam para a caixa. Aqueles papéis valiam milhões, valiam a vida deles. "O que a gente faz agora?" perguntou Renata soluçando. "Como a gente paga isso? Ele morreu achando que a gente odiava ele." Cláudio secou o rosto com a manga do terno caro. Ele se levantou. A expressão de arrogância tinha desaparecido. No lugar, havia um homem quebrado, mas que começava a se consertar. "A gente não tem como pagar ele, mas a gente tem como honrar ele." Cláudio pegou o isqueiro de ouro que carregava no bolso. "Sandro, pega a lixeira de metal do corredor." "O que você vai fazer?" "O que ele queria que a gente fizesse. Ele guardou isso para provar que pagou. Agora que a gente sabe, essas provas não precisam mais existir. Ninguém nunca vai saber que o pai vendeu a fazenda ou que você atropelou alguém. Ele limpou nosso nome. Vamos manter limpo." Eles colocaram os papéis na lixeira, ali mesmo no meio do quarto. Cláudio acendeu o fogo. Eles assistiram às notas promissórias, os boletins de ocorrência e os laudos médicos virarem cinzas. A fumaça subiu, levando embora o peso dos erros do passado. Mas a memória do sacrifício ficaria gravada a ferro e fogo na alma deles para sempre. No dia seguinte, o enterro de seu Antônio, que tinha sido vazio e protocolar, teve um segundo ato. Os filhos voltaram ao cemitério, não para chorar a falta de dinheiro, mas para pedir perdão. Eles reformaram a casa da praia, mas não para a Renata gravar vídeos. Eles transformaram o local em uma fundação com o nome do pai, Instituto Antônio da Silva, um lugar que ajuda jovens dependentes químicos e oferece assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar. Cláudio parou de sonegar impostos e começou a administrar com transparência. Sandro virou defensor público, abandonando o escritório de luxo para atender quem precisava de defesa real. Renata usou sua influência digital para campanhas contra as drogas, contando sua história real sem filtros. A caixa de chumbo ficou vazia, mas o coração dos filhos ficou cheio de gratidão e de uma responsabilidade que herança nenhuma em dinheiro poderia comprar. Eles aprenderam da maneira mais dura que existem dois tipos de pobreza: a de quem não tem dinheiro e a de quem só tem dinheiro. Seu Antônio morreu rico de amor e dignidade. Seus filhos, que eram pobres de espírito, finalmente herdaram a verdadeira fortuna. E você? Está esperando seus pais partirem para descobrir o valor deles? Não espere abrir a caixa. O tesouro está na sala, vendo TV ou na cozinha, fazendo café. Dê valor enquanto é tempo, porque a única coisa que a gente leva dessa vida é o amor que a gente deu. Se essa história te fez repensar suas atitudes, deixa seu like. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe essa história. Porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas. Sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.